Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, o condenado a quem sobrevier doença mental será tratado em sala especial no estabelecimento penal. E tem errado, conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 108, o condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do diretor do estabelecimento penal. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 109, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 110, o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pela análise da pena mais grave. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 111, quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 1, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 2, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
3. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 4. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 5. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena se o apenado for condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 6, 50% da pena se o apenado for, a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou C. Condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 7, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, inciso 8, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo juiz da execução, respeitadas as normas que vedam a progressão. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 1º, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 2º, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.